Voltamos ao programa Direito e Dever e Cidadania em Ação pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Fábio de Souza Santos, presidente da OAB de Guarulhos, que nos esclarece a respeito das ações da advocacia. Dr. Fábio, um problema que ganha uma grande repercussão agora ao longo dos anos é o chamado calote dos precatórios. Milhares de jurisdicionados, muitos deles em idade avançada e portadores de doenças graves, têm valores a receber e, ao que consta, valores expressivos. E estão depositados na conta da Justiça Estadual e esses valores não vão sendo pagos, né? O que a OAB tem feito e quais as gestões têm empreendido para resolver essa situação? Isso de fato, como você bem colocou, doutora Tatiane, é algo muito grave, porque já existe uma grande quantia depositada e esse dinheiro não é repassado aos credores. E aí acaba atingindo pessoas de idade, com enfermidades, enfim. A Ordem já manifestou, está tomando todas as medidas necessárias para cessar esse estado de ilegalidade. Até porque o dinheiro já está depositado, né, à disposição, pode-se dizer assim, dos seus credores. Agora, uma vez não repassando este dinheiro, isso institui um verdadeiro calote mesmo, porque não é admissível o próprio Estado dar este mau exemplo, né? Não assumir aquilo que é um compromisso. É um dinheiro que já está lá, já precede de uma determinação, de uma sentença julgada, transitada e julgada, que determinou o pagamento. Daí esse dinheiro ele é depositado, mas não se paga a quem de direito. Então, por conta disso, a Ordem já tomou algumas medidas para que cesse esse estado de violência também, mais um estado de violência, que é não repassar esse dinheiro a quem precisa. Até porque, como você também muito bem colocou, neste contexto todo, ainda que não fosse, mas acaba atingindo pessoas de idade, pessoas com enfermidades que dependem desse dinheiro para a sua própria sobrevivência, né? De maneira que eu tenho certeza que essa questão foi objeto também de discussão no 34º Colégio de Presidentes, mas que já está sendo tratada com muita presteza, com muita rapidez pela OAB seccional, pela OAB federal, em favor de cessar esse estado de violência. Muito bom. Doutor Fábio, nos últimos meses ganhou repercussão aqui em Guarulhos e na região a representação que foi formalizada pela OAB, da subseção Guarulhos, né? Portanto, pela nossa presidência aqui, perante o Tribunal Regional do Trabalho, contra a ação de alguns peritos que se posicionavam em flagrante prejuízo aos trabalhadores, com laudos que não retratavam muitas vezes a realidade. Como está o andamento dessa representação? Tem alguma novidade? Quais são as providências determinadas pelo Poder Judiciário? Temos alguma novidade a respeito para que o telespectador está acompanhando isso, que tem repercutido na imprensa de uma forma geral, na TV e nos jornais? Temos sim, Dr. Clóvis. Essa questão, de tão grave que ela já existe um inquérito criminal em trâmite perante a Polícia Federal, aqui sediada no estado de São Paulo, que está já nas investigações de uma forma muito firme. Mas essa questão, ela já extrapolou não só os limites de Guarulhos ou de São Paulo, ela já está em Brasília. Semana retrasada nós tivemos a nossa presidente de prerrogativas, doutora Leopoldina, que esteve em Brasília, em conversa com deputados, em conversa com o ministro do TST e em conversa lá no CNJ com a ministra Eliana Calmon. De maneira que é uma situação grave, ela atinge não só os processos de Guarulhos, mas nós percebemos que essa forma de agir de certos peritos, ela extrapola os limites da jurisdição de Guarulhos. Isso acontece também lá no ABCD, isso acontece no litoral paulista, isso acontece lá em Santa Catarina, isso acontece em Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós recebemos, a partir desta gestão que nós fizemos, denunciando essa situação, nós recebemos manifestos do país inteiro, de Santa Catarina, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro,
da Paraíba, de Brasília, situações idênticas, que não fogem o que acontece aqui em Guarulhos, está acontecendo aqui em Guarulhos. Então, isso evoluiu muito, já tomou uma dimensão muito maior daquilo que nós imaginávamos, porque é um mal que acontece no país inteiro. Por conta disso, próxima semana nós estaremos novamente, e aí eu estarei lá pessoalmente, conversando com a ministra da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, a corregedora, a ministra Eliana Calmon, uma vez mais, para tratar desta questão. Então, a OAB de Guarulhos, doutor Clóvis, nós temos nesse 1 ano e 10 meses de gestão, nós temos feito muita coisa em defesa do advogado, em defesa do cidadão, porque a questão dos peritos atinge não só os advogados, mas principalmente o trabalhador. Né? E nós temos o envolvimento nesta nossa ação de vários sindicatos que já aderiram também a essa questão, porque são atingidos. Né? Nós já entramos com a representação contra a Defensoria Pública do Estado, que hoje já tem um inquérito civil em trâmite aqui na nossa comarca de Guarulhos. Enfim, já representamos juízes, os magistrados, alguns magistrados, mal magistrados. Tem a questão do INSS, que nós já estivemos lá, já estive com a senhora e o vice-presidente da comissão, tratando de questões. Com ações também. Exatamente, e ingressamos com ações. De maneira que a gente está atento aqui. Porque estamos hoje à frente, né, da OAB, à frente do Departamento de Cultura, à frente da Comissão de Seguridade Social. Né? Estamos de passagem em alguma função que estamos exercendo hoje. E procuramos exercê-la da melhor forma possível, de maneira a ter conquistas em benefício não só do advogado, mas principalmente da sociedade, que tão sofrida e precisa ter alguém que seja a voz e a vez dessas pessoas. E esses profissionais somos nós, os operadores do direito, que vamos pugnar pela legalidade das coisas. Então, essa questão da perícia é algo gravíssimo que nós estamos enfrentando e que nada havia sido feito, embora todos soubessem. Né? E nós tivemos a coragem nessa gestão de assumir à frente disso e falar, não, chega, nós não podemos permitir que isso seja feito vistas grossas por uma questão gravíssima como essa, que atinge a todos, atinge a advocacia, a população, a própria justiça. Então nós estaremos atentos sempre a todas essas questões, a essas violações que costumeiramente acontecem em nossa cidade. Verdade, essas ações ultimamente nos deixam vulneráveis. E não é só nessas comarcas que o senhor acabou citando. Eu vejo que eu tenho viajado muito para a audiência e nos locais onde eu vou, que eles descobrem que eu sou advogada de Guarulhos, a primeira pergunta que eles fazem, os advogados nas antessalas de audiência como é que está a questão da perícia e o posicionamento que já está tendo frente à ordem dos advogados e a todos os outros órgãos que estão participando dessa questão. Doutor Fábio, né, nós temos na Constituição Federal a garantia da participação dos advogados, né, na composição dos tribunais por meio do 5º Constitucional. Né? Creio que isso também foi uma matéria do encontro dos advogados do 34º. E essa mesma garantia também vem assegurada ao Ministério Público. Né? Nós temos observado alguns movimentos, né, no seio do Poder Judiciário pretendendo vedar a aplicação das regras da escolha desses integrantes para o 5º Constitucional. Qual o posicionamento que a OAB, né, vem tendo, né, com relação a essa relevante questão? Olha, a posição que ela vem tendo é aquela que qualquer pessoa na defesa de seus direitos faria de forma consciente. Como querem subtrair o direito do advogado em relação às suas prerrogativas, querem subtrair o direito do hipossuficiente a ter um acesso à justiça, enfim, como querem fazer, subtraindo o direito do povo, do cidadão e do advogado em relação à ampla defesa, subtraindo direitos que estão no exercício regular de recursos, né, em instâncias superiores, estão querendo também subtrair o direito do advogado na forma como é instituído, como está em vigor o 5º Constitucional. Isso é garantia legal, não tem como ser diferente, até porque é a segurança que o cidadão vai ter, que ali terá alguém também fazendo a diferença, e não porque isso é mérito
só para o advogado, isso é mérito da sociedade, que vai ter mais um guardião ali. Por mais que queiram fazer isso, a retirar, subtrair esses direitos da advocacia, a OAB já se posicionou contundentemente, não tem como negociar esse tipo de situação, porque o advogado estando lá pelo 5º Constitucional, na justiça, compondo os tribunais, é uma maneira de saber, assim, sem dúvida alguma, que é um profissional, um operador do direito que vê as demandas com outros olhos. Não é aquele cidadão que se formou, nunca trabalhou na sua vida, né? Daí prestou um concurso porque fez a melhor faculdade, daí fez o seu estágio probatório, depois de 3 anos assume um tribunal, né? E aí é um julgador que não tem experiência de vida, né? Não tem vivência profissional e não sabe o que acontece do outro lado da mesa. Se veste da toga, né? E começa a tratar as coisas como meros números. Ao passo que quando o advogado ele galga e assume, através do 5º Constitucional, um cargo no judiciário, como um ministro, como um desembargador, ele está ali, mais uma vez, para ser o guardião de todas as coisas que, infelizmente, acontecem costumeiramente, mas ele está lá para proteger, porque ele tem um olhar diferente para as coisas, no trato das coisas. E quem ganha com isso uma vez mais, a cidadania, a sociedade. Doutor Fábio, nós temos várias questões ainda a colocar, mas certamente não vamos conseguir cumprir a pauta que nós havíamos proposto para hoje. Uma última pergunta que nós queremos fazer, e me parece que é importante para o telespectador, é que nos meses de novembro e dezembro, tradicionalmente, anualmente, os juízes fazem correições nos respectivos cartórios onde tem atuação. Isso vale tanto na Justiça Estadual, na Justiça Federal, Justiça Comum, Justiça do Trabalho. Nessa oportunidade, a população, então, e os jurisdicionados, os advogados, podem comparecer pessoalmente nos dias designados por cada magistrado para denunciar irregularidades que eventualmente tenham ocorrido ou fazer alguma reclamação diretamente ao magistrado. O que o presidente da OAB poderia esclarecer ao telespectador a respeito dessas correições e a importância das pessoas comparecerem, é uma oportunidade das pessoas fazerem o seu reclamo diretamente aos magistrados, e agora começa a marcar, novembro, dezembro, já tem aí 2, 3 dias de correção em cada vara. Qual é o posicionamento da OAB e o seu aconselhamento ao telespectador da TV Destaque? Em relação à instituição, à OAB, que é a guardiã da legalidade, nós temos a primeira correição da qual a OAB teve participação nessa atual gestão foi o ano passado, né? Nós estivemos praticamente em todas as correições que foram feitas nos cartórios aqui de Guarulhos. Mas nós tivemos situações que parece-me até brincadeira de magistrado chegar no momento da correição, falar para o advogado que foi indicado pela ordem: doutor, o senhor não precisa ficar aqui não, fique tranquilo, eu já estou fazendo, né? E não permitir que o advogado tivesse o acesso. Este ano não vai ser diferente, nós estamos atentos a isso e não vamos, de forma alguma, permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque isso traz prejuízo para todos. Mas a população tem que participar sim, porque é uma maneira de ir lá e mostrar, falar para o juiz naquele momento o que está acontecendo. Tem casos, Clóvis, que é absurdo. Teve um juiz aqui de uma vara civil que desapareceu 1000 processos. Os advogados estão tendo que fazer a restauração dos autos, porque 1000 processos sumiram da sua vara, do seu cartório. Quer dizer, isso é absurdo. Como que some da noite para o dia? Aqueles que tinham já o processo findado com uma sentença, a sentença estava registrada no livro de sentenças. Então, o prejuízo é muito menor na restauração, porque você tem de onde já partir, tem uma condenação. E aqueles casos que ainda dependia de julgamento, que tinha documentos encartados nos autos, como é que fica isso?
né, o prejuízo. Então, a população tem que comparecer, sim. As convocações, as datas das correições ficam afixadas no átrio do fórum. Nós estaremos também colocando as datas no nosso site www.oabguarulhos.org.br com as datas e os locais que haverão as correções. E a população tem que comparecer, tem que exercer a sua cidadania, marcar presença, mostrar que nós estamos atentos enquanto cidadãos. Não podemos deixar as coisas acontecerem e a gente passivamente assistir. Porque não dá nem para falar assistir de camarote, porque a gente nem camarote tem arquibancada. É arquibancada espremida. É lá na planície. E depois não adianta reclamar. É um momento que não só a advocacia, mas a população tem que estar atenta e zelar pela sua garantia de acesso ao judiciário, que isso é garantia constitucional. Ele tem direito de ter o acesso à justiça, ter uma ação que tenha o trâmite célere e rápido, para poder, atingir aquilo que ele está pleiteando, a busca do seu direito. É verdade. Felizmente o nosso programa chega ao final, né, com tantos assuntos para serem tratados, né, que acaba nos empolgando enquanto a falar da classe da advocacia. Então, agradecemos a presença do Dr. Fábio de Souza Santos, agradeço o companheiro de apresentação, o Dr. Clóvis Brasil Pereira, e a você, telespectador da TV Destaque, que esteve conosco nestes minutos que passaram rapidinho. Então, muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.